Olá, meu nome é Bruno César, sou discente no curso de Administração Pública na Universidade Federal de Goiás. Esta apresentação é referente à nota parcial da disciplina Seminário Temático 3, com o tema de Gestão Organizacional. O título do artigo desenvolvido é Orçamento Público como Ferramenta de Planejamento. O presente estudo teve como finalidade demonstrar a importância do orçamento público como ferramenta de planejamento, visando a execução com a finalidade de trazer bons resultados à administração pública. Dentro desse artigo, apresentamos uma breve evolução histórica do orçamento, principais conceitos, características, tipificação, princípios e leis, tendo como resultado a necessidade de uma melhor programação e aplicação dos recursos públicos. No artigo também foi abordada a importância de promover o equilíbrio nas receitas e despesas, colocando em destaque o planejamento, o controle e a clareza nas atividades do setor público, visto que esses serviços são executados buscando satisfazer as prioridades e as demandas da coletividade. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo é de caráter bibliográfico, uma vez que utilizou-se de obras já publicadas sobre o assunto. A Constituição Federal de 88 delineou o modelo atual de ciclo orçamentário e inclui 3 leis cuja iniciativa da proposição é exclusiva do Poder Executivo: o Plano Plurianual, PPA, as Leis de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei de Orçamentários Anuais, a LOA, que será mais para frente revisado por meus colegas. Com duração de 4 anos, o PPA é elaborado no primeiro ano do mandato do governante eleito, com vigência a partir do segundo ano de mandato. De acordo com o conteúdo constitucional, a LDO orientará a elaboração orçamentária, compreendendo as prioridades e metas em consonância com o PPA, porém se referindo apenas ao exercício financeiro subsequente. A LOA compreende o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos estatais. O tema será discutido com meus colegas posteriormente. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Francisley Riccioli e dando continuidade ao que o Bruno expôs na introdução sobre orçamento público como mecanismo de planejamento, vou apresentar um pouco sobre uma das ferramentas, que é o planejamento plurianual, que é o PPA. O plano plurianual é uma das ferramentas do mecanismo de planejamento da administração pública, que está previsto no artigo 165 da Constituição Federal, é regulamentado pelo decreto 2829, de 29 de outubro de 1998, é um plano de médio prazo que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidas pelo governo federal, que também se difundiu para as administrações estaduais e municipais. Desta forma, usando o tempo como espaço de planejamento e execução, podemos associar o PPA ao planejamento estratégico, mesmo que de fato 4 anos não seja longo prazo, que no âmbito da administração 4 anos não encaixe no planejamento estratégico. O PPA é elaborado no primeiro ano do mandato do governante eleito, com vigência a partir do segundo ano do mandato e finalizado no primeiro ano de mandato subsequente. O PPA como ferramenta de planejamento, o planejamento é a primeira etapa do processo orçamentário público. Nesse nível, não há ainda uma grande preocupação com a quantificação física e financeira, as metas do governo. O governo precisa fazer grandes investimentos em infraestruturas, atender a demanda da sociedade brasileira, como estradas, rodovias, energia e museus. E para esses grandes investimentos públicos, é elaborado pelo Poder Executivo Federal a cada 4 anos um planejamento que é discutido e aprovado como lei pelo Poder Legislativo, o Congresso Federal. Esse planejamento é chamado de Plano Plurianual, PPA, e define para um período de 4 anos as grandes prioridades nacionais e regionais como metas para cada área de atuação: saúde, educação, saneamento, transporte, segurança pública, né? Os principais objetivos da PPA são definir com clareza a meta, as metas e prioridades do governo, bem como demonstrar os resultados esperados, organizar em programas as ações que resultem em incremento de bens ou serviços que atendam às demandas da sociedade. Demonstrar a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas
e a orientação estratégica proposta pelo governo, possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos reais sejam realizadas de forma coerente com as diretrizes e metas do plano de governo, exibir a distribuição regional das metas de gastos do governo e dar transparência às aplicações dos recursos e dos resultados obtidos para o benefício, né, da população. Porém, a resistência ao PPA, mas o fato de que, mesmo sendo uma ferramenta importante, o PPA ainda encontra dificuldades em se firmar de forma definitiva como sendo parte da forma de gerenciar o orçamento público, pois a mesma fica sujeita a intervenções políticas e partidárias, que a cada pleito de 4 anos sofrem mudanças, onde são deixados de lado os direcionamentos em infraestruturas, programas, afetando assim sua continuidade, até mesmo a extinção de programas ou paralisação de obras que foram planejadas, né? A política ainda interfere de forma sistemática no gerenciamento técnico e no planejamento, de acordo com o anseio de cada grupo político, né? E as consequências são obras inacabadas, falta de infraestrutura, fragilidade da economia, desigualdade de oferta de serviço público, e até mesmo colapso do serviço público. Muitas das vezes você vê ali uma obra paralisada, que já foi investido um dinheiro, depois daquilo muitas vezes tem que ser até demolido para ser refeito. Hospitais paralisados, faz o hospital, mas não tem orçamento para contratação de pessoal, né? E acaba que quem sofre é a população, né? Vou deixar aqui só uma frase para a gente refletir um pouco, é do Confúcio, né? Aquele que não prevê as coisas longínquas expõe-se às desgraças próximas, né? Ou seja, a pessoa que não planeja, ele vai ser fracassado. Aí começa com imediatismo, soluções imediatas, e isso muitas das vezes não traz bons resultados, né? Olá, meu nome é José Ferreira da Costa, faço parte do curso de Administração Pública da UFCAIxa de Catalão, cumprimentar o nosso professor André Vasconcelos e o nosso tutor Roberto Ferreira. Então, vamos dar início à continuidade sobre o nosso trabalho do Seminário Temático 3, isso em relação às leis orçamentárias, que são a PPA, a LDO e a LOA, a qual já foi iniciado falando um pouco sobre a PPA. Vou falar um pouco sobre a LDO. O que seria a LDO? A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E para que serve a LDO? A LDO simplesmente ela serve para estabelecer quais serão as metas e prioridades de uma gestão pública para o ano seguinte, sendo como economizar, traçar regras, vedações e limites de despesa dos poderes. Então, assim podemos dizer que a LDO ela serve como um ajuste anual de metas colocadas pela PPA. Como são elaborada a LDO? A LDO é elaborada todos os anos e ela entra em exercício no mesmo ano da sua elaboração e ao término dela é a aproximar-se da entrada em outro exercício. Tendo algumas disposições, a LDO também ela é através do reajuste do salário mínimo, quanto se deve ser o superávit primário, os investimentos das agências oficiais de fomentos, e dentre essas agências se encontra o BNDES. Tudo isso temos o entendimento que tanto a PPA, a LDO e a LOA são consolidadas pela Constituição Federal Brasileira, no artigo 165 do inciso 2. Enquanto a PPA é um documento de estratégia, podemos dizer que a LDO ela delimita o que é e o que não pode ser possível realizar no ano seguinte. Essas são algumas coisas relacionadas à LDO. Quero agradecer a todos. Muito obrigado.
Sou aluno do curso de Administração Pública, modalidade EAD, Polo Catalão, administrado pela UFG. Na participação do seminário 3, que vai falar sobre as peças orçamentárias, eu gostaria de destacar, a minha parte, a LOA. A LOA tem previsão, no artigo 165, certo, da Constituição Federal, principalmente no seu parágrafo, que dá o conceito de que seja a LOA, Lei Orçamentária Anual, ok? Ela diz: a LOA compreenderá, ou seja, ela compreende, então é um princípio de unidade, ela vai compreender o orçamento fiscal, o orçamento de investimento, também chamado de orçamento de empresa, e o orçamento chamado Seguridade Social, tá ok? O orçamento, o que é o orçamento fiscal? Por exemplo, o orçamento judiciário, legislativo, dos ministérios. O que é um orçamento de investimento, ou chamado orçamento das empresas? É o orçamento na qual a União participa direto ou diretamente das empresas, certo? Só que com detalhe, tem que ter 50% mais um, certo? Ela tem que participar com 50% mais um com direito a voto. Se não for isso, ela não tem obrigatoriedade de participar da LOA, a Lei de Orçamentária Anual. E a Seguridade, que é a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social, tá ok? E outra coisa está previsto também, que existe uma separação, uma distinção entre receita e despesa, de forma a evidenciar, de forma econômica e financeira, o trabalho de governo e os seus princípios. Essa lei, a LOA, também é conhecida como lei dos meios, já que o meio que é um caminho, uma forma de atingir um objetivo. Não tem como, é impossível eu querer fazer alguma coisa que não tiver previsão orçamentária. Por isso é o meio. O meio é isso, é ter a previsão. Está previsto no artigo 67 da Constituição também, no inciso 1º, conhecido como Lei das Vedações, tá? A lei tem que ser compatível com o PPA e o LDO e a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, ela tem que estar em sintonia, ser compatível com isso, tá? No artigo 165, no parágrafo 6º, diz: o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado de efeitos sobre receita e despesas decorrente de isenções, anistias, subsídios, etc, etc. Ou seja, não é possível por exemplo, a um prefeito conceder remissões, perdão, se não tiver previsão. O Constituinte fez isso exatamente para quê? Fez essa peça orçamentária para que possa demonstrar o efeito dessas isenções, remissões, sobre as despesas ou as receitas, ok? Por fim, ele é anual. O orçamento ele tem que coincidir com o calendário civil, ou seja, ele começa no dia 1º de janeiro do ano em curso e termina no dia 31 também do ano em curso, tá certo? E gostaria, para encerrar rapidinho, dizer que a LOA, no seu orçamento fiscal e o orçamento de investimento, ela tem um papel também específico, que é de reduzir as desigualdades interregionais, tá ok? Um forte abraço a todos, até agosto, felizes férias, tamo junto. Meu nome é Edmar Cândido da Silva, sou aluno do curso de Administração Pública, modalidade EAD, Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás. Estamos aqui para apresentar nosso trabalho no seminário temático 3. O nosso tema escolhido é sobre o orçamento público brasileiro. E a minha parte nesse trabalho é falar sobre os resultados e conclusões do nosso trabalho, com os pontos relevantes que nós encontramos e com as implicações e os resultados obtidos nesse trabalho. Os itens relacionados ao orçamento, nós escolhemos o PPA, Plano Plurianual, LOA e o LDO. Nesses 3 pontos que nós discutimos. O que nós podemos observar que o nosso trabalho expressa de forma clara e objetiva as definições acerca do orçamento público e da sua importância para a gestão. De início foi apresentado na pesquisa a relação do orçamento com a administração pública, visto que é considerado um relevante dispositivo de apoio para o desenvolvimento e a execução das atividades do setor público, responsável por levar eficácia e transparência aos serviços públicos. Por ser um instrumento legislativo e autorizativo que regula a ação do poder público, deve conter no orçamento todas as receitas e despesas para que as atividades de controle do legislativo
sejam eficazes. Os princípios servem de garantia para a construção do orçamento de forma correta. E nós podemos perceber que esses três instrumentos, o PPA, o LDO e a LOA, são de fundamental importância, para nortear a elaboração da lei orçamentária, que é responsável pela execução do que foi planejado no PPA, direcionado na LDO, e na LOA, que estará presente os projetos que serão executados no período de um exercício financeiro. O orçamento público, na nossa visão, é um dos grandes responsáveis pelo andamento dos serviços públicos. E, por fim, a pesquisa demonstra avanços positivos na administração pública brasileira, notadamente a preocupação e o consenso dos gestores públicos em relação à necessidade de melhoria do gasto público. Além disso, a população que antes era praticamente renegada, hoje pode acompanhar mais ativamente quase todo o processo do orçamento brasileiro. E com isso, sem dúvida, quem ganha é a população, que pode acompanhar de perto e fiscalizar, e observar tudo que se refere ao orçamento público brasileiro.